Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Recebam mais uma vez as boas-vindas desta casa. Uma boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Convidamos a todos que a partir deste momento possamos nos manter em boas vibrações, com a nossa mente, com o nosso coração aberto, a fim de que possamos tirar o máximo proveito das informações que o nosso irmão vai nos trazer na mensagem doutrinária da noite de hoje. Para darmos início à primeira parte dos trabalhos, pedimos a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão e mestre, de Maria, nossa Mãe Santíssima, assim como a assistência da espiritualidade superior, dos mentores espirituais desta casa, Maria Júlia, Benedito Camargo, Frederico Rola, a fim de que possamos, a partir deste momento, estarmos completamente conectados com o bem e com tudo que é bom e positivo. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e faça-se a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão de cada dia, conforme o nosso merecimento. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos que nos devem. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, a fim de que possamos perdoar aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às tentações, e livra-nos, Deus, do orgulho e do egoísmo, que são a fonte de todo mal. Que assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Mário, palestrante de hoje. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre verdadeiramente esteja com todos nós, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida. Uma boa noite também às pessoas que nos assistem pela internet. Jairo, realmente é de fundamental importância que estejamos muito certos de estar aqui dentro da casa espírita, não somente de corpo presente, mas de espírito. Mário, por quê? Por que isso? Porque na verdade funciona assim, gente, ó. E esses dias eu falei dentro da casa espírita, e eles disseram: ai Mário, cruz credo. Que cruz credo o quê? Se eu morrer e estiver dentro da casa espírita, eu estou feliz da vida, poxa. Então, quando a gente está dentro da casa espírita, em sintonia com a casa espírita, de corpo e espírito presente aqui dentro, nós estamos em comunhão, e verdadeiramente nós estamos participando. Vamos desencarnar, com toda certeza nós vamos desencarnar, e desencarnando, coisas outras também estarão afeto à nossa cabeça. E aí, no momento de deslize, a espiritualidade vai dizer assim, ó, hoje é quinta, hoje é quarta, eu digo para o pessoal de quarta, hoje é quarta. E aí o que acontece? Ah, hoje é quarta, é dia de centro espírita, realmente, pum, a gente se conecta. Vem para onde? Para a casa espírita. Então, quanto mais nós fizermos esse exercício de estar de corpo e alma dentro da casa espírita, melhor será para nós no futuro, quando desencarnarmos e não estarmos ainda muito equilibrados. Nós seremos sugeridos pela espiritualidade que hoje é quinta, que hoje é quarta, que hoje é segunda, e nós estaremos conectados com a casa espírita. No entanto, se nós estivermos dentro da casa espírita, mas lembrando do Figueirense que está ganhando, agora na Série C, mas está ganhando, a gente não vai conseguir se conectar.
nós não conseguiremos nos concentrar. E, em contrapartida, nós não teremos ajuda quando mais nós necessitarmos. Se lembrem? Vocês lembram? Lá do André Luiz, quando ele estava totalmente esgotado naquele lamaçal, e quando ele dizia assim, eu não tinha mais força, eu já não tinha mais de onde tirar força, a minha roupa estava esfarrapada, e eu falei, meu Deus, ele se conectou, e apareceu aquela luz na frente dele, e ele perguntou, quem sois, ó Deus? Era o Clarencio. Mas, vamos lá, o tema da noite que nós queremos conversar hoje é a respeito do fazer o bem sem ostentação. E aí eu peço desculpa para vocês, porque o palestrante que seria hoje era o Claudinei, o nosso vice-presidente da Casa Espírita. Ele adquiriu o bichinho, e ele e a família estão em repouso, em quarentena, já há 2 semanas. Fará a segunda semana no sábado, e aí já está bem, já está fora, mas a o período de isolamento são 14 dias e ele vai ficar até sábado. E eu então hoje estou fazendo a palestra para ele. E a minha palestra então é sobre fazer o bem sem ostentação. E esse fazer o bem sem ostentação, esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz assim, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Bem, na verdade, é sobre caridade que nós vamos tratar. Fazer a caridade sem ostentação. É sobre isso que nós iremos falar. Mas antes de falar para vocês, eu queria dizer assim, já fomos piores. Nós já fomos piores em termos de caridade. Houve um período na nossa vida na qual a gente nem olhava para o ser que estava ao nosso lado. Hoje, nós já estamos bem melhores. E eu, quando falo isso, eu não estou sendo paternalista, não. Eu estou sendo sincero. Nós já fomos piores, estamos melhores. Apesar de que ainda nós temos irmãos desequilibrados aqui na Terra, principalmente nesse momento, mas nós já fomos piores e estamos melhores. Temos ainda irmãos que fazem a caridade ostentando. Não aquela ostentação que fala o Evangelho, mas ainda faz a ostentação, mas já fomos piores. Temos ainda aquela caridade que é praticada através da doação da roupa, que não serve mais porque ela está completamente poída, e ela nos chega aqui na Casa Espírita até suja, que nós não temos coragem de entregar para a doação. Nós lavamos primeiro, ou então até retiramos da doação. Roupa, sapato e tudo mais. Mas vejam vocês, teve uma época que a gente nada fazia, e agora a gente já está fazendo. Mas também temos uma grande parcela da sociedade que dá realmente aquilo que estava usando e que ainda poderia estar usando, porque quer ver aquilo sendo utilizado por uma outra pessoa. Então vejam, nós estamos melhorando. Mas Mário, a gente vê tanta coisa errada dentro dessa TV, dentro dos noticiários, mas olha, a Terra está passando por uma transformação muito grande, que ainda não é material, mas é espiritual. Como nós comentamos na doutrina espírita, lá no livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, que fala das categorias dos espíritos, no mundo de expiação e de provas, são espíritos desequilibrados que estão melhorando, estão ascendendo. Abaixo de nós só estão os espíritos do mundo primitivo, espíritos extremamente desequilibrados, espíritos materializados. No mundo de expiação de provas já tem um espírito um pouquinho mais preocupado, mas ainda imperfeito. Nós estamos passando neste exato momento para um mundo de regeneração.
No mundo de regeneração, aqueles espíritos desequilibrados que vivem no mal, praticando o crime, eles serão retirados. Mas Mário, tu está dizendo que nós estamos passando por um mundo de regeneração, mas no entanto, a gente vê tantas atrocidades. Nesta semana ainda, no Paraná, uma família foi presa porque estava mantendo uma criança de 10 anos, 11 anos, dentro de um latão de metal. E a polícia chegou, retirou a tampa do latão e depois teve que tirar ainda a corrente a criança estava acorrentada. Não sei maiores detalhes, mas eu sei dizer para vocês que isso é inadmissível. Mas nós estamos convivendo um momento no qual aqui na Terra tem espíritos desequilibrados com espíritos mais equilibrados que não compactuam mais com esse tipo de ação. E aí a gente fica horrorizado quando verifica uma coisa dessa. E se vocês forem ler um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do irmão X, Humberto de Campos, tem um trechinho dele, na hora que Jesus vem fazer uma aflição, vamos ver como é que está a terra. E ele veio aqui oficialmente, porque extraoficialmente ele não sai daqui, ele veio oficialmente aqui com toda aquele cortejo de anjos e espíritos superiores, e chegando aqui ele viu aquilo tudo e decidiu o evangelho lá da Europa e trazer para o Brasil. Ele disse uma coisa muito importante, que eu já li muito a respeito da doutrina espírita e do cristianismo, mas eu nunca li em outro local uma coisa que ele falou. Ele falou assim, eu determinarei que de todos os cantos da terra venham os doentes para o novo mundo e aqui efetivar a minha árvore do evangelho. A pergunta é, doente para a doutrina espírita, o que é? Espírito que não atingiu a perfeição. Esses são os doentes, espíritos desequilibrados, espíritos imperfeitos. Então todos os espíritos que já poderiam estar no caminho correto e que não chegaram ainda nesse norte, foram trazidos para cá, para aqui efetivar a árvore do evangelho. Então não esperem, não vamos esperar uma sublimidade de espíritos encarnados na terra neste exato momento que nós não temos. Nós temos uma grande quantidade de espíritos que realmente precisam demonstrar, eu quero fazer isso, e aí então vamos fazer. Mas Mário, por que tu estás dizendo isso tudo? Para dizer para vocês que o que marca um espírito, a perfeição ou a imperfeição dele, é o orgulho e o egoísmo, que o irmão ainda falou na oração dele. O orgulho e o egoísmo. E o que nos atrasa, que nos impede de fazer a caridade, é o orgulho e o egoísmo. Nós achamos que eu tenho pouco, eu acho que eu não mereço dar para o outro, porque o outro não faz absolutamente nada por ele. Por que eu vou ter que fazer? E nós não realizamos. Na antiguidade, o homem, quando queria fazer a caridade, ele fazia aquela doação em dinheiro, abertamente na frente de todos, para que todos ouvissem como um homem bom e um homem virtuoso. Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo vai nos deixar a seguinte coisa, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis as recompensas que o vosso Pai está nos céus e lhe concederá. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, não fique falando, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam o reconhecimento dos homens, mas de Deus não. Eles já receberam as suas recompensas. E continua por aí afora. Bem,
Nós ainda estamos aqui na terra e nós não estamos ainda perfeitos. Nós somos seres imperfeitos, então ainda a gente fica praticando a caridade de forma ostensiva. Mas segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, não há necessidade de nós fazermos esse tipo de coisa. Eu não preciso ir lá no ponto do ônibus ou na sinaleira e fazer a doação do dinheirinho para aquele cidadão. Existem inúmeros infortúnios que estão acometendo a população e que poderão também ser mitigados com a minha forma de agir. Que eu não estarei demonstrando para ninguém que eu estou fazendo. Mas Mário, será que Deus e a espiritualidade realmente vai ver essa situação de eu estar praticando? Com toda certeza. Até porque quem acredita na doutrina espírita, acredita na existência do mundo espiritual. Mundo espiritual que está interagindo conosco 24 horas por dia. Mundo espiritual que está nos intuindo de todas as maneiras para nós fazermos o que nós devemos da melhor maneira possível. Então não precisamos estar ostentando aquilo que eu faço. Nós não podemos fazer como aquelas criaturas que chegam dentro da casa espírita e dizem: mas Mário, eu sofro, mas eu sou uma pessoa boa. Eu até pratico a caridade. Semana passada eu levei 3 cestas lá para a casa espírita. Mas eu ajudei também no trabalho voluntário para entregar brinquedos para a casa espírita no final do ano. Mário, está aqui a minha contribuição. Nós não precisamos estar fazendo esse tipo de coisa. Nós espíritas, principalmente os cristãos, nós temos que botar na cabeça que nós precisamos fazer. Com certeza Deus está observando. E ainda que alguém possa dizer assim: mas será que Deus está ao meu lado? Se não estiver ao meu lado, mas está o meu guia, o meu mentor, está aquele espírito simpático comigo. E vocês já leram livros espíritas, na qual um irmão encarnado está precisando de ajuda, e um espírito no mundo espiritual vai ajudar e dizer assim: pera, não vamos fazer isso. Primeiro vamos ver a ficha dele. Vocês nunca leram isso? Primeiro eles param e olham a ficha, para depois então fazer, para depois ajudar, porque de repente eles estarão interferindo no planejamento espiritual daquela criatura, e aí dá ruim, porque eu, em vez de ser auxiliado através ou por meio da expiação e da prova, ela foi retirada do meu caminho. Então, vejam, aqui na Terra, nós espíritos, neste exato momento, nós estamos cumprindo uma missão, que essa missão pode ser de estar provando que nós estamos melhores e podemos passar por dificuldades, ou espiando determinadas situações, porque nós precisamos realmente passar por aquilo, porque outrora nós fizemos coisa errada. E a espiritualidade está junto conosco, nos auxiliando. E se nós precisamos de ajuda, a espiritualidade vai fazer todo o necessário para ajudar. Querem ver só um exemplo? O livro Nosso Lar. E eu gosto de falar do Nosso Lar porque grande parte das pessoas leram o livro Nosso Lar. O André ficou melhor, não ficou? E ele foi pedir ajuda, ele foi pedir trabalho para o Clarencio, pediu uma audiência para o Clarencio. Muito inteligentemente, o Clarencio atende em 2 e 2. E ele botou o André junto com uma moça, uma senhora. E a senhora, o que ela foi pedir? A ajuda para os filhos que estavam encarnados. A ajuda para o filho que estava encarnado. Ou seja, ela era desencarnada, não estava ainda na situação de espírito equilibrado, mas sabia que os filhos aqui na Terra estão passando dificuldades e pediu a ajuda para o Clarencio. O que o Clarencio falou? O que a irmã tem em contrapartida para auxiliar os filhos? Eles, lá embaixo, precisam cumprir o planejamento deles, precisam trabalhar. E o André, na mesma hora, voltou atrás, não voltou com o assunto dele, mas ela teve o exemplo que ela precisava. Então a espiritualidade, ela está aqui embaixo com toda certeza nos auxiliando, e se eu estiver fazendo a caridade e o bem, eu serei auxiliado. As
infelizmente, espíritos imperfeitos que nós somos, nós achamos que não temos ainda o suficiente para nós, muito menos para estar auxiliando os outros que estão aqui ao nosso lado. Não, Mário, mas eu contribuo com as casas espíritas. Eu contribuo com R$100 por mês, Mário. Eu ganho 200 mil. Contribuir com R$100, será que isso é o suficiente? É isso que nós devemos pensar, gente, e é isso que nós devemos refletir. O quanto eu posso auxiliar? Ah, Mário, eu vou ter que dar o meu salário todo? Não, em hipótese alguma nós temos que fazer coisa desse tipo. Até porque, quando nós temos uma família, as primeiras pessoas que nós devemos auxiliar são quem? São os familiares. Na mesma medida que nós auxiliamos os estranhos. Por que, Mário? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Porque se nós formos espírito perfeito, a gente ia dizer assim, ó, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Vocês sabem quem é meu pai? Meu pai é Deus. A minha mãe? Maria. E o meu irmão é Jesus. Pronto. Aí eu estaria ciente que eu teria que ajudar a Terra como um todo, todos os espíritos encarnados aqui na Terra. Mas, infelizmente, eu ainda não sou espírito perfeito, eu não sou espírito superior. Eu tenho deficiência na minha formação. Então, eu amo mais o meu pai, eu amo mais a minha mãe, eu amo mais a minha esposa, a minha filha e as criaturas que estão ao meu lado, meus amigos. Nada, quer no trabalho na UDESC ou aqui na casa espírita, eu amo também, mas o amor é em menor intensidade, e eu tento auxiliar da forma que eu posso. E o estranho que está lá na rua é meu irmão também, mas devido ao grau de imperfeição que eu tenho, ele ainda não está nessa altura. Prometo para vocês que um dia eu vou chegar aqui na Terra e eu vou estar olhando todos da mesma forma. E aí esses dias, fazendo uma palestra, eu li uma entrevista do presidente da Federação Espírita Brasília, dizendo que uma vez ele esteve com Chico. Olha o que aconteceu. Ele esteve com Chico e perguntaram para ele, se tu pudesse fazer perguntas para o Chico, porque o Chico já estava desencarnado, né? O que tu perguntaria? Eu queria fazer 2 perguntas, e eu tive próximo dele, e eu ia fazer as 2 perguntas, e eu não tive coragem de fazer as 2 perguntas. Era o seguinte, um dia ele saiu com o Chico, lá em Uberaba, passeando, e fazendo aqueles passeios que o Chico fazia sábado à tarde, visitando as pessoas, os doentes, para lá e para cá. E aí o que aconteceu? O Chico, quando estava saindo de casa, ele pegou um punhado de bala e botou no bolso. Pegou mais um punhado de bala e botou no bolso. E saiu com ele de braço e mais uns 10 ou 15 irmãos do Espiritismo, e foram caminhando lá pelo Uberaba e visitando as pessoas e conversando. E quando o Chico saía, no portão já encontrava uma criança, ou encontrava outra criança, parava, perguntava o nome, chamava pelo nome, perguntava pelo pai, pela mãe, como é que estavam todos, pegava uma balinha e entregava uma balinha para uma criança, entregava para o outro, ele conversava com um e conversava com o outro, e ele disse que depois de 4 horas caminhando com o Chico, e o Chico distribuindo bala, ele perguntou assim, ó, eu vou perguntar para o Chico, ó Chico, a primeira pergunta, como é que tu lembra o nome de todas essas crianças e dos familiares? Aí o Chico pegou assim, ó, quando a gente ama, a gente não esquece nada. E por isso que eu me lembro do nome de todos eles. E a segunda pergunta que tu queria falar, perguntou o Chico. Aí ele ia perguntar, como é que tu faz para ter tanta bala no bolso? Mas ele ficou com vergonha e não perguntou. Porque provavelmente o Chico não ia dizer, mas que o Chico multiplicava aquelas balas, ele tinha absoluta certeza, ele tinha certeza que o Chico realmente multiplicava, porque não tinha tanta bala naquele punhado de bala que ele pegou para distribuir para tanta criança. Então, quando a gente ama, quando o espírito é perfeito, é um espírito equilibrado, ele consegue realmente se lembrar de tudo e fazer tudo, mas nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos.
Então, por isso que eu disse para vocês que nós já fomos piores, nós estamos melhores. Mas ficar nessa condição de dizer assim, ó, já fomos piores e já somos melhores, não basta. Como eu disse para vocês, a Terra está passando por um momento muito importante. E esse momento importante significa dizer que eu tenho que demonstrar que eu quero ser diferente e fazer diferente. O que é ser diferente e fazer diferente? É me preocupar comigo e com as criaturas que estão ao meu lado. É começar a viver de forma diferente. Trabalhar. Não ficar reclamando e achando que merecia mais, um corpo melhor, uma inteligência maior. Não, eu tenho tudo. Tudo que eu precisava para a presente encarnação foi me dado, conforme a questão do Livro dos Espíritos, 256, quando ela diz, o Espírito recebe tudo o que precisa para cumprir a sua jornada. Se eu não tenho um corpo melhor, é porque na encarnação passada eu não pratiquei e não cuidei do meu corpo como deveria. Se eu não tenho uma inteligência maior, é porque nas outras encarnações também eu não estudei o quanto eu precisava. Se eu não estou com companhia amável como a minha esposa, é porque eu também não atraí a criatura que eu deveria ou queria. Mas aquela criatura que está comigo é a justa medida que eu preciso para cumprir a presente encarnação. Como eu digo para mim, ela está aí. Depois que desencarnar, eu não sei se eu vou continuar sendo o marido dela. Mas na presente, agora eu sou o marido dela. Eu sou o pai da Júlia. E no mundo espiritual, de repente, até o meu marido está me esperando, não sei. Leram o caso Aniceto? Leiam, está lá. É bem isso que eu estou falando para vocês. Então, não adianta nós ficarmos reclamando. O que nós temos que fazer, gente, é arregaçar a manga, é começar a trabalhar. Nós temos tudo o que precisamos. E na hora de praticar caridade, nós temos que parar, olhar para dentro de nós e dizer assim, ó, meu Deus, eu tenho saúde, eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma vida maravilhosa. Quantas e quantas criaturas, mas Mário, tu falasse, sim, não tiveram a justa medida para na presente encarnação estar melhor, mas são filhos de Deus. Por que eu não posso ajudar? Por que eu não posso ver com outros olhos, com olhos do amor, com olhos do carinho? No mundo de regeneração, que a Terra está passando daqui mais um pouco, a partir de 2057 a gente já está no mundo de regeneração, mas nos primeiros segundos do ano do mundo de regeneração, é nos primeiros sinais. Mas no mundo de regeneração, nós estaremos mais tranquilos. Porque toda aquela espiritualidade desequilibrada que está aqui na Terra, que nos arrasta, que nos desequilibra, e que não deixa a gente escolher aquilo que efetivamente eu gostaria, ela já não estará mais aqui. E eu poderei vibrar naquilo que eu sou. É por isso que é importante nós botarmos um norte na nossa vida agora. Eu quero isso. Porque desencarnando desta forma, eu vou chegar no outro lado, dizendo assim, ó, eu quero isso, e eu vou estar melhor, eu vou estar procurando mais amor, eu vou estar procurando mais fraternidade, eu vou estar procurando mais trabalho, eu vou estar procurando mais paciência, eu vou estar procurando mais, efetivamente, fazer um mundo melhor. Porque, vejam, vibrar melhor, são as criaturas que estão vivendo aqui, é que vão viver melhor, vibrar melhor e consequentemente refletirá na Terra. Mas Mário, para pensar a quantidade de espíritos que tem na Terra, a quantidade de espíritos desencarnado, encarnado que estão aqui e que são desequilibrados, sim. Vocês acham que 90% da população da Terra vai permanecer aqui para o mundo de regeneração? Esse era o desejo de Jesus, com toda certeza, e da espiritualidade, mas não. Grande parte dessas 7 milhões, né? 7 milhões de criaturas que vivem na Terra, é isso? Bilhões que vivem na Terra, é que vão
perdão, 90%, 80% é que vão permanecer aqui desses 7 bilhões, porque o resto tudo será levado realmente para um outro mundo. Mas Mário, é verdade, gente, é verdade, é por isso que nós precisamos botar o pé firme no chão e dizer, eu quero fazer diferente, porque quando eu digo eu estou querendo fazer diferente, eu começo a vibrar de forma diferente. E aquela brincadeirinha que eu fiz com vocês, dizendo que na quarta-feira eu peço para as pessoas, esqueçam o mundo lá fora, vamos realmente pensar somente nisso aqui, ó, doutrina espírita, é porque vibrando com amor, vibrando com o coração, nós estaremos realmente nos preparando para o outro lado. Se não for assim, vocês me desculpem, a gente não estará preparado. Mas volto a dizer, já estivemos piores, estamos melhores, e esse momento é crucial. Nós temos que trabalhar, principalmente os espíritas, principalmente os médiuns. Médium é aquele cara que encarnou na terra e disse assim para Deus, olha, eu quero trabalhar igual o Banco Itaú, 30 horas por dia. Não, mas o dia tem 24. Não, mas eu quero trabalhar 30 horas por dia. E durante as 30 horas por dia que eu tiver na terra, eu quero estar fazendo diferença. Acordado, eu quero estar ajudando. E dormindo, eu quero estar desdobrado do corpo para auxiliar, para trabalhar. Só que, infelizmente, a gente chega aqui na terra e a gente esquece do compromisso assumido. Tem a mediunidade, que é coisa maravilhosa, é a fruta madura que está pronta para ser colhida, mas infelizmente a gente não trabalhar, não quer se dedicar, não quer se preparar para vir dar o passe na casa espírita, ou se dá o passe porque o Mário está olhando. Como é que é? Vais ou não vais? Porque se o Mário não estiver olhando, ele escamoteia. Não é assim, gente. Nós efetivamente precisamos trabalhar. Para finalizar, os mais antigos sabem disso que eu vou contar. Aqui na Casa Espírita nós temos o seu Frederico. O seu Frederico era o ex-presidente da Casa Espírita, presidente de honra. Ele foi presidente por um período, um interregno de 50 anos, e fez muito pela Casa Espírita. E em 93, quando eu cheguei na Casa Espírita, ele dizia assim, ó, Mário, eu rezo toda noite pedindo mais 10 anos, porque em 10, lembra, Terezinha? Em 10 anos a gente prepara a Casa Espírita, prepara as pessoas e colocamos lá e eu posso partir. Gente, ele ficou quase 21 anos nesses 10 anos. Por quê? Porque ele pedia a Deus, olha, a casa não está preparada ainda. Nós não temos ainda as pessoas preparadas para dar continuidade na Casa Espírita. E quando as pessoas estavam preparadas, o seu Frederico desencarnou. Foi a mesma coisa que aconteceu com a reforma da Casa Espírita. A Casa Espírita era uma casinha que estava apodrecendo, e o teto dela era de madeira, mas não caía porque o cupim estava tão juntinho um do outro que segurava todo o madeiramento. E quem estiver rindo, achando que é brincadeira, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu tinha medo disso aqui, porque eu pensava que o teto ia cair uma hora dessa. E ele dizia assim, não dá. Mas, seu Frederico, a gente precisa fazer essa reforma. Não, Mário, não dá. 93, e a partir de 93 já comecei a brigar pela reforma. E em 2001, uns anos depois, em 2001, ele disse assim, ó, gente, eu tive um sonho. E no sonho a espiritualidade disse assim, ó, pode parar a Casa Espírita, porque está tudo preparado. Nós paramos a Casa Espírita. Foram 7 meses de parada, 7 meses. E o nosso grande medo era que as pessoas iriam embora e não voltariam mais para a Casa Espírita. Nós iniciamos a reforma com R$12.756 no banco. É verdade o que eu estou dizendo para vocês. O pedreiro pediu R$11.000 para fazer a obra, e a gente construiu. Quando fechamos a conta, o balancete, eu era o tesoureiro da casa, e eu disse assim para o atual presidente e para o Ney, olha, não me pede para explicar como, mas a gente gastou R$54.000. Como, Mário? Não sei. As pessoas chegavam e nos ofertavam aquilo que nós estávamos precisando.
Nós ganhamos coisa de pessoas que nem imaginamos, mas ganhamos. Por quê? Porque nós acreditamos. Então vamos acreditar. Nós temos tudo que nós precisamos. Basta realmente querer fazer diferente. Uma boa noite a todos e que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, vamos agradecer imensamente ao nosso irmão Mário pelas informações e pelos conhecimentos que ele nos trouxe com tanta clareza. Vamos também pedir a Deus, que é Pai de amor e bondade, para que o ampare e ilumine hoje e sempre. Vamos também agradecer a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, recebendo neste momento uma chuva de bênçãos que recai sobre cada um de nós. A partir de agora, vamos dar início à segunda parte do trabalho, que é o passe. E para tanto, convidamos a todos mais uma vez para permanecermos concentrados, para permanecermos em oração, a fim de que possamos receber o atendimento e o tratamento que aqui viemos buscar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e faça-se a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão de cada dia, conforme o nosso merecimento. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos que nos devem. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às tentações, Deus, do orgulho e do egoísmo, que são a fonte de todo o mal. Que assim seja. Convidamos os nossos irmãos passistas para se dirigirem até aqui à frente para dar início ao passe. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física,
mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.